Bom dia, queridos juniores! Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a vida da sua família. Neste lindo domingo de manhã, hoje é o último domingo do mês de março e hoje é a nossa última lição dessa revista que foi, olha, para mim foi muito legal. Foi uma bênção. Nós estudamos sobre Deus e a criação. Hoje é a aula número 13. Glória a Deus! Eu amei cada lição destes domingos que nós passamos juntinhos. E vocês também gostaram? Eu espero que vocês tenham amado também, tá? Meu nome é Abraão, nós estamos na aula dos juniores. Boas-vindas a todos vocês, boas-vindas também a todos os visitantes. Sintam-se em casa, sintam-se à vontade. Nós somos da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Nós temos aulas todos os domingos para todas as idades, tá? Desde o mais novinho até o mais velhinho. Sim, compartilhe o vídeo com seus amigos, conhecidos, familiares. Não deixe de comentar aqui embaixo. Inclusive, eu estou aqui do lado, olha. Estou aqui lendo aqui os comentários de vocês ao vivo. Não esqueçam também de deixar um like no vídeo, é muito importante para a propagação do vídeo, do Evangelho de Deus. Amém? Glória a Deus! É uma alegria gigante nós termos vocês aqui conosco. É uma alegria muito grande. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, nós temos um quadro muito amado. É um quadro muito amado por todos nós. É o Momento Curiosidade. Eu tenho certeza que vocês estão aguardando ansiosamente por esse quadro. Então vamos lá! Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso quadro Momentos Curiosidades. Aqui você irá aprender sobre temas diversos e fatos, sobre personagens bíblicos, lugares interessantes e muito mais. Então fiquem ligadinhos aí para saber mais. E aí, você que chegou aqui no nosso Momento Curiosidade, a nossa curiosidade de hoje é sobre o nosso personagem bíblico. O nosso personagem bíblico, ele teve o seu nome mudado pelo faraó. Sim, aquele faraó das pirâmides, das tumbas, o rei do Egito. Ele teve o seu nome mudado para Zafenat-Paneia. Você gostaria de ter esse nome? Saiba que ele significa Salvador do Mundo. É um nome muito interessante, não é mesmo? O que será que ele fez para ele receber o título de Salvador do Mundo? Continuem aí, porque na aula de hoje nós vamos saber. A outra curiosidade de hoje é que o nosso personagem bíblico, não vou falar qual é o nome dele real, hein? O nosso personagem bíblico da história de hoje, ele teve 2 filhos. Ele casou com uma mulher chamada Asenate e teve 2 filhos chamados Manassés e Efraim. O significado do primeiro, Manassés, significa: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. E o outro, Efraim, significa: o Senhor me fez prosperar. Ficamos por aqui com o nosso Momento Curiosidades. Até semana que vem. Tchau! Muito legal esse quadro Momento Curiosidade. Agora nós iremos orar a oração do caderninho. Vocês sabiam que o nosso caderninho, que normalmente nós utilizamos, eles estão disponíveis aqui para download? Sim, tem como vocês usarem aqui na descrição um link para vocês baixarem um caderninho para vocês estarem orando na casa de vocês. Inclusive eu já baixei o meu aqui e estarei orando. Hoje é a oração do dia 27. Vamos orar comigo? O Salmo 27/1, o 27:1. Jesus expulsa a escuridão do pecado e nos salva. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Senhor, peço que a luz de Jesus brilhe em mim e que outras pessoas conheçam mais sobre o amor de Deus através da minha vida. Jesus, faça sua luz brilhar em mim. Orando pelas crianças dos Emirados Árabes,
nós oramos para que todas as meninas que sofreram com os homens maus sejam protegidas e curadas de tudo que sofreram. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te louvamos porque o Senhor é um Pai que está presente conosco nos momentos nossos felizes e nos momentos tristes também. Nós te agradecemos porque os momentos tristes que nós passamos, todas as coisas, elas servem para cooperar para o nosso bem, Senhor. Que o Senhor, Pai, venha nos abençoar, repreendendo todo o mal em nome de Jesus Cristo, que venha tentar nos atingir. Que o seu nome, Pai, venha crescer, Senhor. E que todos possam conhecer o teu amor, e que todos possam conhecer a tua graça, em nome de Jesus Cristo que eu oro. Fale conosco, com cada um de nós, em nome de Jesus, Senhor, que seja repreendida toda distração para a glória de Jesus Cristo. Amém. Amém? Olha, hoje eu estou muito ansioso para começar a aula, como sempre eu estou, e hoje nós iremos ver um personagem que ninguém imaginaria que ele seria um rei. Não um rei, mas seria um governador, abaixo do rei. Somente o rei estava acima dele. Imagina todo mundo de determinado reino ter que obedecer a essa pessoa. É um governador. Ninguém podia levantar o pé se esse governador falasse que podia ou não levantar o pé. Ninguém podia falar se aquele governador não deixasse. Então aquele governador era realmente muito importante. E esse governador, ele saiu da posição de um filho predileto. Ele era o filho favorito do seu pai, para ele ser o mais odiado de todos os seus irmãos. E depois que ele foi o favorito, ele foi o mais odiado de todos os seus irmãos. Mas o seu pai continuou amando ele. Sim, vocês que estudaram a lição número 12, vocês sabem muito bem que eu estou continuando a falar do nosso personagem bíblico chamado José. É uma história real, A partir de Gênesis, no capítulo 37, vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês a história de José. A história dele é uma história muito extensa. José, apesar de ter poucos anos de idade, ele serviu como um exemplo. Ele serviu como um exemplo primeiramente para os seus irmãos lá na casa do seu pai. Por quê? Porque enquanto os seus irmãos desobedeciam aos seus pais, apesar deles serem mais velhos, eles eram desobedientes. E o seu irmão mais novo, apesar dele ser mais novo, ele era obediente. Por isso, o pai dele confiava mais nele do que nos seus irmãos mais velhos. Então, ele era um exemplo. E ele era muito amado. Vocês viram a lição passada. Vocês viram que ele sonhava. Ele tinha sonhos. E os sonhos que ele tinha não era proveniente da cabeça dele. Os irmãos zombavam dele. Falavam, lá vem o sonhador mó, lá vem o sonhador. Né? Porque ele tinha sonhos grandiosos. Ele sonhava além daquilo que ele estava vendo. E por causa disso, vocês sabem, por ele ser o predileto e por ele ser odiado pelos seus irmãos, né? Os seus irmãos acabaram fazendo uma maldade terrível com ele. Os irmãos dele queriam matar ele. E um deles deu a ideia deles venderem ele como escravo. O outro deu a ideia de jogar ele no poço para depois resgatá-lo. Mas acabou que ele foi vendido como escravo. E o pai dele, né? O pai dele recebeu uma mentira dos filhos. E vocês sabem quem é o pai dele, né? Na última história eu falei sobre Jacó e Esaú. O pai dele era exatamente Jacó, aquele que tinha enganado. Olha só, tá vendo só? Aquilo que nós semeamos, aquilo que nós plantamos, nós colheremos. Por isso, se você hoje vive em desobediência, você pode ter certeza que amanhã você vai colher amargas consequências, né? José, ele plantou obediência. Ele vai colher algo muito bom. Nós vamos ver daqui a pouco. Jacó, ele plantou lá atrás enganação. Ele enganou o seu pai Isaac.
e ele começou a colher coisas amargas. Ele foi enganado por Labão, ele foi enganado, que era o tio dele. Ele foi enganado agora por quem? Pelos seus próprios filhos. Os filhos dele levou a túnica de José e falou: olha só, é o seu filho, parece que um bicho aqui comeu, uma fera selvagem comeu o seu filho. Aí ele falou: realmente é meu filho. Começou a chorar lá, mas os irmãos tudo com cara de, né, ele tá acreditando. E ele realmente foi vendido como escravo. E depois disso tudo, ele continuou ou não continuou fiel a Deus? Se fosse você, se você estivesse passando por toda essa situação, você fosse o filho favorito do seu pai, você ter Deus junto com você ser obediente, apesar disso tudo você sofrer muita coisa, apesar disso tudo você ser humilhado por todos aqueles que diziam que te amava, você ser vendido por aqueles que falaram que te amava, muito terrível, não é? E não acabou aí. Nós iremos continuar a história dele hoje. Vamos lá? A lição número 13 diz, o título: José, governador do Egito. A nossa história está em Gênesis 39 até o versículo 41. Mas antes, vamos ler o textuário? Vamos lá. Romanos 8,18 que diz: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Vamos repetir de novo? Vamos lá. Eu amei esse textório. Vamos lá. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Romanos 8,18, glória a Deus, aleluia! O objetivo da nossa aula de hoje é nós destacarmos os momentos de aflição e perseguição que José sofreu por causa dos seus sonhos. José sonhou e por causa dos seus sonhos ele sofreu. Eu te pergunto, Caio Júnior, você tem sonhos? Deus, ele deu sonhos para vocês? Deus, ele dá sonhos para vocês? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? Calma, 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 calma. É melhor vocês não contarem os seus sonhos para qualquer um, hein? Não, é melhor vocês não colocarem nos comentários, não. Os sonhos não. Porque é melhor vocês guardarem com vocês os sonhos de vocês. Orem a Deus. Entregue todos os seus caminhos, seus sonhos a Deus. Porque muitas pessoas não estão preparadas para ouvir os nossos sonhos. Muitas pessoas, ao ouvir aquilo que nós queremos ser, irão nos zombar, irão falar mal, irão falar que você não vai conseguir. Então, é melhor vocês terem paciência, calma, não saiam contando aí os seus sonhos para qualquer uma pessoa, ainda mais aqui na internet, né? As pessoas podem te zombar e você pode se sentir desanimado. Então é melhor você colocar seus sonhos, os seus projetos, é melhor você colocar sua ansiedade nos colos de Jesus, né? José, ele fez isso, por isso nós vamos ver o que aconteceu com José. José, ele depositou toda a sua ansiedade, José, ele depositou todos os seus sonhos nas mãos de Deus, glória a Deus por isso. Olha só, José, ele é um personagem bíblico a quem nós devemos ter como exemplo. Alguém digno de ser imitado. Com certeza é um personagem que passa tudo. É um personagem que passa tudo isso e que permanece fiel a Deus e vira governador do Egito. Ele merece toda a nossa atenção, né? Com certeza, ele merece. Um personagem que passa por tudo isso e que permanece fiel a Deus e ainda vira governador do Egito, ele merece toda a nossa atenção. A Bíblia diz que aqueles que servem a Deus, os que são filhos de Deus, eles herdarão a terra. Eles serão governador do mundo. A terra aqui, ó, não falo o mundo aqui, o mundo corrompido, mas eu quero dizer o futuro.
O futuro do mundo, quero dizer aqui, a criação de Deus, o futuro da criação de Deus pertence ao povo de Deus, pertence àqueles que amam a Deus, e Deus ele tem muito mais preparado para nós, amém? A Bíblia diz que Deus ele nos faz reis e sacerdotes. Essa história é uma história muito conhecida. Quem de vocês aí conhece a história de José? A maioria de vocês conhece a história de José, eu tenho certeza disso. Eu só vou relembrar algumas passagens. É muita coisa. Então eu só vou colocar alguns pontos. Primeiro, na aula passada nós vimos um pouco que ele era o filho predileto e que ele foi odiado, vendido como escravo, seus irmãos mentiram. Após ele ser vendido aos comerciantes, ele foi vendido como escravo para o Egito e ele se tornou um escravo. Mas mesmo escravizado, ele não deixou de ser fiel e ele não parou de ser um exemplo. Olha que bênção. Olha, Paulo, muitos anos depois, ele fala na carta de Timóteo, ninguém despreze o fato de você ser jovem. E eu imagino Paulo falando exatamente a mesma coisa para você. Nessa manhã, cara Júnior, olha só, ninguém jamais despreze o fato de vocês serem jovens, mas antes, sejam um exemplo dos fiéis. Sejam um exemplo dos fiéis em tudo, na oração, no jejum, no amor, na caridade, na fidelidade a Deus, na obediência. Seja fiel a Deus em tudo. Porque assim as pessoas não terão que falar de mal da sua vida. Eventualmente eles vão criar mentiras. Isso eu digo pessoas do mundo. Elas vão criar mentiras para tentar te menosprezar. Mas se Deus for contigo, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Glória a Deus. Então José, ele caiu numa enrascada. Ele foi vendido como escravo. Mas ele continuou sendo exemplo. Tão exemplo, que ele foi colocado como chefe da casa do local que ele era escravo. Ele foi colocado como chefe. Ninguém perguntava nada do que estava nas mãos dele. Deixava ele livre, à vontade. Ele foi o melhor escravo que o Egito já viu. Com certeza. Ele foi o melhor escravo que o povo ali já viu. Todo mundo olhava e falava, gente, da onde que esse rapaz tira tanta animação? E ele lá, todo alegre, servia com alegria, mas novamente ele caiu em outra enrascada. Olha que tristeza, né? Tem aquele ditado, pior do que estar, não fica. Infelizmente, aparentemente, para José, ficou pior. Não bastava ele ser escravo, agora ele virou um prisioneiro. Ele foi virar prisioneiro na casa lá do Potifar e agora ele virou prisioneiro. Ele era escravo, né, na casa do Potifar e agora ele virou prisioneiro lá do Egito. Mas mesmo assim, lá na prisão, será que ele continuou fiel a Deus? Será, né? Será que ele louvava a Deus lá na casa do seu pai? Louvava a Deus como escravo? E na prisão, ele vai continuar louvando a Deus? Ele vai continuar orando? Vai ou não vai? É claro que sim, glória a Deus por isso ele é um exemplo para nós. Ele passou de escravo para prisioneiro no Egito. Ele foi parar na prisão, mas José não estava sozinho. A palavra de Deus diz que Deus estava com José, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus, criou a terra, estava com José, e ele ganhou a simpatia de todos, do carcereiro, inclusive. E o carcereiro olhou e falou bem assim, gente, essa pessoa aí é um exemplo. Vou fazer o seguinte, ele está preso, mas eu vou colocar a chave da prisão nas mãos dele. E ele era tão humilde, que a chave da prisão, ele tendo ali o controle daquele local, ele continuava ali. Ele não fugiu, pelo contrário, ele cuidava, ele era o responsável pelos outros presos. Olha que maravilha! Ou seja, José também foi um exemplo na prisão, glória a Deus por isso.
Me lembra a história, por exemplo, de Paulo. Novamente, Paulo, ele foi preso, e quando ele estava na prisão, à meia-noite, ele não estava chorando. Ele estava cantando hinos a Deus. E de repente teve um terremoto e as prisões se abriram. E sabe o que ele fez? Saiu fugindo? Não, ele não fugiu, ele permaneceu lá dentro. E depois, quando outros dos apóstolos, né, eles falaram, vocês podem sair. Eles falaram, não nos colocaram aqui, então eles mesmos que venham nos tirar. Eu também não vou querer sair de qualquer jeito. Se nos colocaram aqui, vem cá nos tirar. Então, Deus, Ele honra aqueles que são fiéis a Ele. Glória a Deus por isso. Não é verdade? Não é um motivo de vocês estarem felizes, juniores? Não é um motivo de vocês estarem nessa manhã de domingo contente? Se você estiver passando por uma situação, tem várias prisões hoje em dia. Às vezes tem a prisão da solidão, às vezes você está se sentindo só, você se sente mal compreendido, ninguém me entende, parece que ninguém me vê, parece que ninguém gosta de mim. Em nome de Jesus Cristo eu te falo, saia dessa situação, deixa isso para lá, esqueça esse mau humor, esqueça esse pensamento ruim. Por quê? Porque Deus, Ele se importa com você, Junior. Deus, Ele se importa com você, independente da prisão que você esteja, independente da escravidão que você esteja. Deus, Ele te chama para você ter uma mente livre. Deus, Ele nos chama não para nós vivermos escravizados. O mundo, ele pode nos escravizar, eles podem nos fazer trabalhar horas e horas para não ganhar nada, ou ganharmos pouca coisa. O mundo pode nos deixar tristes, mas você possa ter a certeza que o maior livramento, o maior escape que Deus nos dá, que é o motivo de Jesus ter vindo no mundo, é nos tornar livres, mas não livres. Também, Ele nos livra também da escravidão aqui, ou do jugo. Ele nos dá abundância de bens. Ele faz com que chova sobre nós. E vocês vão ver daqui a pouco. Chuvas de bênção, sim, o melhor da terra, de todo o Egito. Depois vocês vão ver para quem que vai ser. Ele faz isso na sua vida também. Mas se Ele no momento, Ele está permitindo você passar por determinada situação, caro Junior, que você possa saber que o maior livramento é dos seus pecados. É Deus ter livrado vocês dos seus pecados. Se Deus, Ele livrar você da escravidão e não livrar vocês dos pecados, não vai servir de muita coisa. Se vocês virassem milionários, mas continuassem cativos do pecado, não iria adiantar de nada. O diabo ainda continuaria zombando de vocês. Mas em nome de Jesus Cristo, eu nessa manhã, eu decreto para nossas vidas, e isso baseado nas promessas de Jesus Cristo, que se nós clamarmos, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós confessarmos os nossos pecados e deixarmos eles para trás, o sangue de Jesus Cristo irá nos libertar de todo o pecado, irá nos livrar da morte, irá fazer com que o nosso nome esteja no livro da vida, e para todos sempre estaremos com Deus. Iremos morar nas mansões celestiais, seremos reis, sacerdotes, seremos os mais ricos deste mundo. Aleluia! Glória a Deus! Mas continuando a nossa história, José, ele estava preso numa prisão, mas ele continuou amigo de Deus, e foi aí que Deus, o próprio Deus, falou bem assim: chega! Acabou! A história da vida de José irá mudar. Deus, ele fez com que o rei de todo o Egito, o faraó, ele tivesse um sonho. E no sonho de faraó foi algo que deixou ele muito intrigado. E ninguém conseguia explicar o que significava o sonho de faraó. Mas olha como que Deus trabalha. Quando José, ele estava lá na prisão, ele conheceu um chefe lá dos copeiros. O chefe não dos copeiros qualquer, mas o chefe dos copeiros do rei, que também estava preso por um infortúnio. E José, ele tinha interpretado o sonho daquele copeiro, e ele tinha interpretado corretamente.
Ele tinha previsto, através da interpretação, o copeiro sonhou algo e José falou bem assim: você vai ser libertado da escravidão. Você vai ser libertado aqui da prisão. E quando você for livre, lembre de mim. Fala de mim para o rei. Lembra de mim porque eu estou aqui injustamente. Eu não cometi nada daquilo que eles falaram que eu tinha cometido. Então, ele foi solto, o copeiro. Aconteceu mesmo. Só que o copeiro esqueceu de José. E graças a Deus que esqueceu de José. Porque se José tivesse sido solto antes, olha como que funcionam as coisas, né? Olha como tudo funciona de forma correta. Se José tivesse sido solto antes, eu entendo que ele estaria talvez voltando para a casa dos seus pais, ou ele iria voltar como escravo, ou ele iria, sei lá, fazer o quê? E talvez o copeiro já, não sei, mas Deus tem o seu modo de trabalhar. Então o copeiro foi solto, e quando o rei sonhou algo, o rei ficou muito perturbado. Ele ficou muito perturbado. O chefe do copeiro se lembrou de José, que ele tinha interpretado corretamente o sonho do copeiro. Então ele falou: ó, rei, já que o senhor falou aí que o senhor está querendo a interpretação, eu conheço uma pessoa que interpretou um sonho meu quando eu fui preso. E essa pessoa, ela deve estar ainda presa. Ela era até o... é verdade, José. Ela era até o responsável lá pela prisão. E ele falava até que ele era preso injusto. Eu não entendo. Mas ele interpretou meu sonho e eu estou aqui hoje. E ele interpretou o sonho que o outro iria morrer e realmente o outro morreu. Ninguém imaginava, mas morreu. Então o rei falou: manda logo então que ele... Ué, por que vocês estão esperando? Manda logo que esse tal escravo que interpreta sonho venha na minha presença. Então olha que maravilha, irmãos. Olha que bênção. José, ele foi tirado das masmorras. Era como eu enxergo José. Eu vou ser sincero. Eu enxergo José como se José tivesse sido tirado das prisões da morte. É como se José tivesse sido tirado das profundezas do mar, igual Jonas. Como se ele tivesse sendo arrancado das sepulturas. Sabe Lázaro saindo para fora da tumba? Eu imagino isso. Ele ia a vida voltando de novo e de repente as prisões se abrindo e José saindo para a luz. Eles deram um banho nele, com certeza ele estava com roupas velhas, ele estava cheio de sujeira. A barba dele estava parecendo as barbas do profeta, estavam as barbas gigantes, uns cabelos gigantões talvez, e eles gostam, o careca e tal, então talvez ele ficou careca ali naquela hora ali para se apresentar ao faraó, e ele foi lá, tomado banho, e se apresentou ao faraó. O rei contou os 2 sonhos a José. Olha que sonhos interessantes. O rei contou: eu sonhei que saíram do rio Nilo 7 vacas bonitas, eram vacas gordas, e as vacas estavam lá, e elas saíram do rio Nilo. E elas comiam capim, fazendo coisas de vaca, né? Mu! E a outra respondia, mu! E de repente, elas comendo capim lá, coisas de vaca, veio outras 7 vacas feias, umas vacas magricelas, horríveis. E essas vacas horríveis engoliam as 7 vacas gordas, o que é algo muito estranho, porque vaca não come vaca. E o mais estranho ainda é que apesar das 7 vacas magras, feias que dava dó, engolir aquelas vacas gordas, bonitas, as vacas feias e magras continuavam feias e magras. Eu me assustei. Isso é o rei contando. Eu me assustei e eu fui dormir de novo. Acordei, mas fui dormir de novo. E de repente eu sonhei outro sonho. E no outro sonho eu vi 7 espigas de trigo. Bonitas, cheias de grãos. Muito bonitas. Vocês sabem, o trigo é o que faz o pão. Então, essas 7 espigas bonitas, elas foram comidas por outras 7 espigas queimadas e secas. E essas 7 espigas queimadas e secas engoliram
as espigas boas. E elas continuaram queimadas e secas. Então, acabou de contar, né, o faraó, é isso aí, eu sonhei isso aí. Contou para José. Aí José olhou assim, ouviu atentamente e disse ao rei que os dois sonhos significavam a mesma coisa. Ou seja, que viriam 7 anos de muita fartura em todo o Egito. Teria muita coisa para comer, mas depois desses 7 anos iria vir 7 anos de muita fome. E a fome seria tão grande, mas tão grande que iria acabar toda a comida do Egito. Toda. Ninguém mais nem se lembraria da fartura que era antes. E José aproveitou e disse a Faraó que era bom ele colocar um homem sábio. Ele falou: olha, se eu fosse você, eu colocaria alguém bem sábio para administrar os bens durante os 7 anos de fartura, para que quando chegasse os 7 anos de fome, tivesse comida, hein? Porque, esse sonho aí foi difícil, hein? Vai todo mundo passar fome, se alguém não souber administrar bem. Então, Faraó gostou do conselho e falou bem assim: bem, quem mais sábio há do que José? Né? Porque todos os que se diziam sábios, nenhum deles souberam me dar a interpretação que José me deu. Então, você, José, é você mesmo. Você é o que eu vou colocar como governador do Egito. Então ele olhou assim e falou para José: José, você tem o Espírito de Deus. Você é o mais sábio. Você vai administrar todos os meus bens. Abaixo de mim é você, mas abaixo de você está todos os outros. Acima de você só eu. Mas acima de você é só eu e abaixo de você é todo mundo. Você vai mandar em todo mundo. José, ele tinha somente 30 anos de idade quando ele recebeu o cargo de governador. E ele se casou com Asenate, como nós vimos no momento curiosidades de hoje. Vocês lembram? Vocês anotaram aí, né? Com certeza. José, ele viajou por todo o Egito e administrou os cereais e diversos armazéns durante a sua administração. Os 7 anos de fartura chegou. Nesse tempo, ele teve os 2 filhos que também foram citados, Manassés e Efraim. Quando a fome chegou ao país, o Egito tinha comida suficiente para todos os moradores. Tinha, glória a Deus por isso. A notícia se espalhou por toda a terra, porque estava todo mundo com fome. Então todo mundo vinha comprar alimentos no Egito. Os irmãos de José também ficaram sabendo dessa abundância. E estava lá, um olhando para a cara do outro. Aí o pai dele falou: olha, vocês vão continuar um olhando para a cara do outro? Vocês não sabem que lá no Egito tem comida? Vai lá comprar comida. Então eles foram comprar comida. E quando eles foram lá comprar comida, os irmãos de José, olha só, olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz na vida daquele que é fiel a Ele. Por isso eu te digo, Junior, continue fiel a Deus. Permaneça fiel a Deus. Mesmo você estando sozinho, até mesmo na sua própria casa, todo mundo está contra você. Permaneça fiel, não desista. Por quê? Porque Deus, ele honra aqueles que honram a Ele. A notícia se espalhou e os irmãos de José foram lá, no Egito, comprar comida. E quem é que estava lá vendendo comida? Quem? José. E eles não reconheceram José. Eles não reconheceram. Eles olharam assim e pensaram, no que eles imaginavam que José, eles pensaram depois que até José estava morto, né? Eles viram José e reconheceu eles. José, né? Reconheceu eles, mas eles não reconheceram José, o irmão que eles haviam vendido. José se lembrou na mesma hora do sonho que ele teve. Vocês lembram do sonho? Que o feixe dele de trigo ainda permanecia de pé e de todos os outros se abaixavam. E também o sol, a estrela e a lua. E todo mundo se curvava diante dele e o dele se permanecia de pé. Ele se lembrou de que ele tinha sonhado. E os irmãos falando: o que você está sonhando? Que nós vamos nos curvar diante de você e você vai governar sobre nós? Você ainda é o mais novo. Naquela época ele era o mais novo, né? Depois nasceu outro irmão. Então, irmãos e queridos juniores,
José, ele queria saber se os seus irmãos tinham mudado. Ele não iria revelar logo de cara que ele era o irmão que tinha sido vendido, né? Vai que eles não tinham sido mudados, eles iriam agora tirar proveito, etc. Então ele decidiu testar ele. Para tanto, José ordenou que colocassem dinheiro nas bagagens. Eles compraram e ele mandou devolver o dinheiro nas bagagens. Então eles levaram e quando eles estavam no meio do caminho, eles voltaram e falaram bem assim: ei, vocês são espiões. O José, né, mandou colocar de volta, eles foram atrás e quando eles chegaram lá, abriram as bagagens deles e acharam lá o dinheiro. Ó. Tá vendo? Vocês são espiões. Vocês vieram aqui e ainda nos roubaram. Então, foi uma bagunça só. Eles não entenderam nada. E eles acabaram confessando: não, nós não somos espiões. Nós somos 12 irmãos. Irmãos. Nós somos 12 irmãos. Filhos de um mesmo pai, e o mais novo estava com o pai, e o outro já morreu. Só ficou um para trás e o outro morreu. Então aqui tem 10. Então José falou: tá bom, despediu eles. Além disso, ordenou que seus servos enchessem os sacos de cereais e colocassem o dinheiro de cada um deles que usou para comprar os alimentos, sem que eles soubessem de novo. Mandou colocar o dinheiro lá e mandou eles embora. Todavia, para comprovar a sinceridade deles, mandou eles prender Simeão. E somente seria solto se o irmão mais novo retornasse com eles de novo. Então eles foram com a comida, ficou Simeão lá no Egito, e José falou que eles só iriam ter o irmão de novo somente se Benjamim, o irmão mais novo, viesse com eles. Quando os irmãos chegaram lá falando que Benjamim teria que ir com eles para o Egito, Jacó não gostou nada da história. Jacó falou: não, de forma nenhuma, já não basta eu perder um filho e ainda o meu filho da esposa que eu tanto amo, não quero perder 2. Jacó não queria que Benjamim fosse. Mas, já que essa foi a única condição, ele permitiu que Benjamim fosse. José se alegrou muito ao ver o irmão mais novo e mandou preparar um almoço para todos eles. Porém, antes deles saírem, José deu uma ordem para cada um dos seus empregados colocasse seu copo de prata, o copo que ele era mais precioso, na bagagem de quem? Na bagagem de Benjamim. Então eles foram, almoçaram e de novo estão indo embora. Quando eles estavam de novo indo embora, de novo, alguma coisa escondida no meio da bagagem. De novo, né? Aí eles falaram: não tem nada com a gente não, que isso, a gente não roubou. De novo, José tinha pedido para colocar lá no meio e eles encontraram. Eles encontraram o copo do governador, logo na bagagem de Benjamim. Olha que terrível. Eles assustados tiveram que voltar de novo. Eu tô falando rindo, né? É uma coisa assim. Mas imagina a cara de tacho dos irmãos. Gente, imagina a cara dos irmãos deles de terror. Eles ficaram aterrorizados. Eles não sabiam, eles não faziam a menor ideia de quem é que estava por trás de toda essa situação, gente. Imagina que engraçado os irmãos que venderam, né? Aí eu falo engraçado, porque, gente, olha que horror que eles fizeram com José. Irmãos, tem que viver em união. Eu tenho minhas irmãs. Inclusive, eu mando um abraço para minhas irmãs que estão me assistindo, se eventualmente uma delas estiverem. Inclusive tem uma que às vezes está aqui no chat, hein? Ela coloca aqui, ó, Amanda, a irmã do Abraão. E a Bíblia diz que é bom e suave que os irmãos vivam em comunhão, ok? Então imagina, eles venderam um irmão mais novo ainda. Olha que coisa terrível. E agora esse irmão mais novo, o mais novo era o governador do Egito e estava pregando uma peça neles. Estava querendo saber se realmente eles tinham mudado. E quando eles voltaram assustados, porque estava logo no do Benjamim, e eles pensaram: gente, se Benjamim for morto ou ficar aqui, o meu pai não vai aguentar. Jacó ainda estava vivo, velhinho, mas estava lá. Então eles ficaram assustados. Meu pai não vai aguentar outro baque desse. Mas dessa vez José não conseguiu esconder. Ele revelou, dizendo que não era para eles terem medo,
pois Deus havia guardado durante todo esse tempo a vida de José e tinha feito ele ser governador. José abraçou seus irmãos e chorou muito, os perdoando. Olha que bênção, José ainda perdoou os irmãos dele. A notícia logo se espalhou e todo mundo ficou sabendo, inclusive o faraó. E o faraó permitiu que os irmãos de José trouxessem o pai de José para o Egito, Jacó. E não somente ele, mas toda a família, todo o gado, tudo que eles tinham. E eles ficaram no melhor lugar do Egito. Olha que benção, que maravilha. Quando Jacó ficou sabendo, ele logo se aprontou para encontrar seu filho amado. Ele falou: já basta, irei até o meu filho. Já basta, eu não estou nem aí, eu vou lá. E quando José viu o pai dele, ele lembrou-se mais uma vez do sonho. Imagine que emoção. Eles se abraçaram e choraram muito, muito, muito. Eles se abraçaram demais. Glória a Deus por isso. Eu me lembro da passagem que está escrito que um dia nós também iremos abraçar o nosso Deus. Um dia nós iremos abraçar, um dia a igreja de Deus irá abraçar o noivo dela, irá abraçar Jesus. Novamente nós iremos ver o rosto, a face de Cristo. Nós estamos aqui como José até mesmo. Quantos dos irmãos da igreja, né, em vários locais do mundo, por nada, absolutamente nada, por motivo nenhum, tem sido preso, tem sido maltratado, tem sido angustiado ao extremo, tem sido morto, tem sido torturado. É proibido pregar a palavra que cura, a palavra que liberta do pecado. O verdadeiro pão, o verdadeiro alimento é proibido. As pessoas têm passado fome por causa disso. Quantas pessoas elas têm maltratado a igreja de Deus. Mas graças a Deus que um dia, um belo dia, o sol da esperança, da justiça, há de brilhar sobre todos nós, juniores. Um dia a igreja de Deus irá abraçar aquele que criou ela. Irá abraçar o Criador, porque Jesus, ele é a perfeita, é a expressão exata de Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Olha, quem quer abraçar Jesus aí no final? Quem vai querer dar um abraço bem gigante em Deus e abraçar Ele e falar: Senhor, nós estamos aqui, que legal, glória a Deus por isso. Olha, eu estou muito feliz com o final da história de José. Vocês também estão felizes? Olha, para mim recuperar aqui o fôlego depois de tanta emoção aí, né? Muitas emoções aí da história de José. Já que estamos felizes também, vamos ofertar com alegria na casa do Senhor. Aqui embaixo estão aparecendo os meios para nós estarmos ofertando com alegria. Que vocês possam estar ofertando não com tristeza, mas com alegria. Possam trazer a oferta hoje à noite. Vamos ofertar? Vamos ouvir enquanto isso as musiquinhas, os louvores a Deus. Alegrem-se,
terminamos a lição com José, aquele que governou todo mundo. Deus, ele cumpre verdadeiramente as suas promessas, juniores. A maior promessa que Deus tem na sua vida, a maior promessa que Deus tem na minha vida, guarde bem isso, é um dia o nosso inimigo, eles estarem sobre os nossos pés, eles serem aniquilados, eles serem completamente, a sua cabeça esmagada. A promessa de Deus é que nós seremos cheios do Espírito Santo. E com a presença do Espírito Santo, a Bíblia diz que a unção, ela quebra o jugo. A unção de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele descendo sobre a sua vida, ele te dará poder para vocês pisarem serpentes e escorpiões. O que isso significa? Significa que os seus inimigos, juniores, o inimigo da igreja de Deus, que é o diabo, é a morte, é o acusador, ele será pisado sobre os nossos pés, sobre os pés da igreja de Deus. Eles serão aniquilados, serão jogados no lago de fogo, que arde para todo sempre. A morte também será aniquilada. Essa é a promessa que nós temos de Deus, que nós não iremos ter a morte mais como uma realidade. A morte não vai mais existir, porque nós iremos ter a vida eterna com Deus. Nós teremos um corpo não mortal, nós iremos ter um corpo imortal. Glória a Deus por isso. Deus, ele vai cumprir essa promessa. Quem acredita nisso? Você acredita? Então que você possa continuar buscando o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque o Espírito Santo, ele cura enfermidades, ele batiza com o Espírito Santo, ele nos faz nós termos dons celestiais, falarmos outras línguas, curarmos enfermos, expulsarmos demônios. Glória a Deus por isso. Que Deus continue abençoando todos nós. Até a próxima. Vamos orar. Senhor, por favor, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, mas nós pedimos pelas tuas misericórdias, nós não sabemos nem como pedir, Pai, mas que o teu Espírito Santo que habita em nós, ó Pai amado, nós cremos que o Espírito Santo, ele habita nas nossas vidas, que o Senhor, Pai, venha interceder pela tua igreja, que o Senhor, Pai, com gemidos inexprimíveis, venha interceder, Pai, pelo teu povo que tem sofrido nessa terra. Em todo o Egito, Pai, neste mundo, quantos filhos teus têm sofrido grandes angústias? Quantos filhos do Senhor, Pai, que clamam a Ti dia e noite, sem parar, que suplicam pela Tua presença, que imploram para que o Espírito Santo desça sobre as nossas vidas. Ó Senhor, quantos desses têm sofrido assim como José sofreu? Quantos destes, Pai, têm carregado um fardo pesado para eles? Ó Senhor, o Senhor não é um Deus, Pai, que não vê. O Senhor é um Deus presente. O Senhor não é um Deus que nos odeia. O Senhor é um Deus que nos ama. Nós cremos que o Senhor nos ama porque o Senhor nos deu o teu Filho amado, o teu bem mais precioso. O Senhor nos comprou com o teu sangue, o Senhor nos reconciliou, o Senhor nos perdoou. Nós somos amigos do Senhor. Mas quantos de nós temos sofrido, Senhor? Quantos de nós passamos coisas que palavras não conseguem descrever, Senhor, o tanto de sofrimento que nós temos passado aqui no mundo? Mas que o Teu Espírito Santo, Pai, venha levar as nossas orações e que o Senhor venha ouvir as nossas súplicas, que as nossas lágrimas, que as lágrimas de cada junior, Senhor, o Senhor venha acolher e o Senhor venha ouvir. E eu peço, Pai, que o Senhor venha responder a essas orações, e o Senhor venha responder a essas orações com fogo, que o Senhor venha responder a essas orações com o Espírito Santo da promessa de Deus. Ó Pai amado, nós clamamos a Ti nessa manhã, que o Senhor, Pai, abra as fontes dos céus, as fontes eternas dos altos céus, e desça sobre as nossas vidas com o Espírito Santo de Deus da promessa, Pai.
Que o Espírito Santo de Deus caia sobre a tua igreja amada, Senhor. A igreja que o Senhor comprou com o teu sangue, para a honra e glória do seu santo nome, Senhor. Que o seu nome seja glorificado em toda a terra, Pai. Que o Senhor, Pai, venha alimentar todos os povos e que todos possam olhar e dizer: foi a mão de Deus que operou através das nossas vidas. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo. Amém. Até a próxima lição. Tchau. Fiquem com Deus.